Olá, gente, tudo bem? Então, continuando o nosso curso de Introdução à Macroeconomia, a gente vai discutir mais um dos determinantes da demanda agregada. Lembrando que a gente está trabalhando com um modelo, né, um modelo de, de origem da teoria keynesiana, e segundo esse modelo, a gente tem uma economia em que existe capacidade ociosa e que o crescimento do PIB, o crescimento da economia, né, em última análise, ele depende, o crescimento do PIB, ele depende do comportamento da demanda agregada. Então, é a demanda agregada que determina o nível de atividade econômica da economia. Então, é um modelo que é válido, e é válido principalmente quando a gente parte desse pressuposto, em que existe capacidade ociosa e que, nesse momento, o que determina o nível de atividade econômica é a despesa agregada. Então, é um modelo muito válido, porque aí a gente consegue enxergar é, o papel de cada uma dos principais agregados econômicos na determinação da atividade econômica, enfim, do PIB. No nosso na nossa última aula, a gente trabalhou com o primeiro, e talvez, pelo menos em termos do ponto de vista da representação da parcela que o consumo tem nos gastos totais. Então, em países como o Brasil e os Estados Unidos, o consumo ele representa a maior parcela dos gastos, de todos os gastos que compõem a demanda agregada na economia. Então, a gente discutiu quais são os principais determinantes do consumo e hoje a gente vai discutir os outros determinantes da despesa agregada e quais são as variáveis que influenciam no comportamento desses outros determinantes da demanda agregada. Então, lembrando que a demanda agregada ela é consumo mais investimento, mais gasto, mais exportações líquidas. Então, na nossa aula anterior, a gente trabalhou com, uh, com o consumo e hoje a gente vai trabalhar com as outras variáveis que que interferem no comportamento da demanda agregada e essa como sendo o principal determinante do comportamento da atividade econômica. Então a gente vai discutir no final das contas, né, quais são as variáveis que são determinantes para o nível de atividade econômica de uma economia a partir do nosso modelo. Então vamos lá. Então a gente agora vai estar trabalhando com uh, o investimento. Então, o outro determinante, né, da atividade econômica é o investimento agregado. E na teoria keynesiana, o investimento tem um papel muito importante, porque no final das contas, segundo Keynes, o consumo ele ao longo do tempo, ele é uma das variáveis da despesa agregada, ela é mais estável. E das variáveis da demanda agregada, segundo a teoria keynesiana, a variável mais instável de gasto é o investimento. Né? E o investimento é importante por quê? Porque o investimento ele é demanda também, né? Porque quando você investe, você gasta. Você está comprando equipamento, você está construindo um prédio. Para construir um prédio, você precisa de todos os insumos que são necessários para a construção. Então, você está aumentando a instalação produtiva. Então, tudo isso entra na rúbrica classificado como investimento. E o investimento, então, ele tem uma especificidade, porque ao mesmo tempo que ele representa um gasto atual, porque quando você investe, você está demandando bens, bens com uma característica específica, né? Que são máquinas, equipamentos, a construção de novas instalações produtivas, prédios, né? Mas ao mesmo tempo ele também tem um outro efeito que é muito importante na economia,
que o investimento ele sinaliza o crescimento econômico no futuro. Então, o investimento ele é gasto atual, mas ao mesmo tempo ele é o determinante do nível de produção que essa economia vai ter no futuro. Então, quando você está investindo, você está não apenas gastando, tendo um efeito no momento atual em que os gastos são efetuados, né? Mas também o investimento ele tem uma importante especificidade, que é o fato de que os investimentos eles vão ter repercussões no futuro, porque quando você investe, você vai estar melhorando a eficiência da sua economia, você vai estar tornando essa economia mais moderna, você está, no final das contas, ampliando e melhorando a capacidade de produção da sua economia, né? Então, o que a gente vai discutir aqui? Quais são os determinantes do investimento? Então, o investimento é um elemento de despesa agregada, né? E a gente está discutindo quais são as variáveis que são determinantes do investimento, né? A primeira variável, né, é a variável expectativa. Então, como é que a variável expectativa funciona? Como, na maior parte das vezes, os investimentos demandam muito recurso, então, normalmente, quando você vai construir uma fábrica nova, são gastos que, a partir do momento que você efetuou, você não tem mais como voltar atrás. Então, em grande parte dos gastos de investimento, são gastos caros, são gastos que geram muito comprometimento para a empresa. Então, nesse sentido, e por isso que aí você tem um caráter instável de investimento, investimento depende muito das expectativas que os empresários têm em relação à lucratividade no futuro. Então, os empresários, quando eles vão investir, e como eles sabem que a repercussão do investimento é durante vários anos, então eles investem muito em função da perspectiva que eles têm do futuro. Se essa perspectiva for positiva, os investimentos são efetuados. Mas se essas perspectivas são negativas, eles não fazem o investimento. Então, se você pensar, né, se você for analisar um momento de crise, como a crise que é causada pela pandemia, né, agora que o mundo enfrenta, que é a pandemia do coronavírus, ou seja, qual a expectativa que você tem para a economia, né, no futuro? É uma perspectiva negativa, é uma perspectiva de queda do consumo, uma perspectiva de desemprego, uma perspectiva de queda da lucratividade, da atividade produtiva. Então, nesse contexto, os empresários não vão investir agora. Eles só vão voltar a investir quando eles se sentirem seguros em relação à perspectiva da economia para o futuro. Claro que isso varia de setor para setor. Então, você tem setores que, num momento como esse, podem até passar por uma perspectiva para o setor com uma perspectiva positiva, né? Então, no momento de crise, como se vive em função da questão do coronavírus, ou qualquer momento em que a economia enfrenta crise, como já se enfrentou na crise financeira em 2008, você pode ter setores que, independentemente da crise, eles vão continuar tendo um desempenho razoável, como o setor alimentício, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam se alimentar. Então, esse é um setor que é um setor estável, né? Então, normalmente, é um setor em que os investimentos são feitos porque as empresas sabem que as pessoas precisam consumir, as pessoas precisam comer, né? Mas outros setores são setores que, em momentos de crise, né, as pessoas dificilmente vão comprar um automóvel novo, dificilmente vão fazer gastos que vão gerar grande comprometimento. Então, essas indústrias, nesse momento, elas acabam tirando o pé do acelerador, elas acabam não investindo. Então, no geral, ou seja, esquecendo essas especificidades de um setor para outro, no geral, em momentos em que a expectativa é ruim, o investimento cai, e quando existe mais otimismo, os investimentos eles tendem a subir, né? Uma outra variável que é fundamental, né, segundo Keynes, é a variável junto com as expectativas, a variável mais importante na determinação dos investimentos, são a taxa de juros, né? E aqui tem um gráfico, aqui vocês estão vendo um gráfico em que é a função da taxa de juros
é a função do investimento, desculpa, aqui no eixo horizontal, em relação à taxa de juros. O que está acontecendo aqui? Quanto maiores são, ah, quanto maior é a taxa de juros, menor é o investimento. Então, quando você pega a taxa, o I aqui é de taxa de juros. Quando você pega a taxa de juros baixa, o investimento é alto. Por outro lado, quando a taxa de juros está lá em cima, o gasto de investimento é baixo. Né? E por que isso ocorre? Né? O que a gente chama isso de eficiência marginal do capital. Isso ocorre pelo seguinte: quando a taxa de juros é alta, o risco de investimento é maior, porque boa parte dos investimentos na compra de máquina, equipamento, ampliação da capacidade produtiva de uma empresa, das instalações produtivas, se dão via crédito. E quando os juros ficam caros, o crédito fica caro. E se o crédito fica caro, o risco que o empresário tem é maior. Porque quanto maior são as taxas de juros, quanto maiores são os gastos que o comprometimento da receita que o empresário tem para poder pagar posteriormente os gastos que ele fez em investimento, isso significa o seguinte: se esses gastos forem muito altos em função da taxa de juros ser elevada, o comprometimento da receita dele é elevado. Isso significa que o tempo em que o investimento tem que dar retorno para esse empresário é um tempo menor. E esse investimento, ele obrigatoriamente vai ter que dar um retorno com uma certa rapidez para que o empresário consiga fazer os pagamentos que ele tem que fazer em função do crédito que ele tomou para poder comprar máquina, equipamento, para poder ampliar a capacidade produtiva, né? Por outro lado, quando a taxa de juros é baixa, né, o que acontece? O empresário, são duas questões, né? Uma até eu vou ter que voltar porque eu acabei não tocando, mas quando a taxa de juros é baixa, o que acontece? O que o Keynes chamava de eficiência marginal do capital, que é o seguinte, ou seja, quando os juros são baixos, é, as chances que o investimento tem, as chances que o retorno em termos de lucratividade que o investimento que o empresário tem, né, que o empresário fez, tem de dar retorno ao empresário, e esse retorno vai ser importante para que ele possa pagar o investimento, isso significa que com uma lucratividade razoável, pode ser até baixa se os juros forem baixos, ou seja, com uma lucratividade até baixa, né, ele já pode conseguir ter os recursos para poder pagar o investimento que ele fez, ou seja, ele não tem um comprometimento muito alto. Né? É como se você comprasse um carro, um automóvel muito caro, significa o seguinte: uma parcela da sua renda que você tem de separar para poder pagar o financiamento do carro é muito alta. Qualquer problema que você tenha em relação ao seu salário, em relação aos ganhos que você tem, você vai ter muito o risco que você tem para poder continuar fazendo os pagamentos é mais elevado. Se você compra um carro mais barato, né, e o valor desse financiamento é menor, isso significa o seguinte: o comprometimento da sua renda é menor, né? E mesmo se você tem alguma turbulência na sua vida privada, você ainda consegue manter o fluxo de pagamentos, porque o comprometimento é mais baixo da tua renda em relação ao financiamento que você fez. No caso das empresas é muito parecido, porque se o empresário toma o dinheiro a um preço mais baixo, o crédito a um preço mais baixo, os resultados que aquele investimento deu ou vai dar para a empresa dele não precisa ser tão elevado, porque os resultados já, nem sendo tão elevados, já são suficientes para que ele consiga arcar, sem muito sacrifício, com os gastos que ele tem que fazer em função, né, do crédito que ele tomou para poder fazer o investimento. E além disso, tem uma outra variável que é importante que eu acabei não tocando, que é o empresário também, ele acaba, quando os juros são altos, muitas vezes, em vez de comprar uma máquina ou equipamento, ele vai preferir fazer uma aplicação financeira, que tem menos riscos do que o investimento e que o ganho é garantido, do que fazer um investimento em máquina, equipamento, em ampliação da capacidade produtiva, que não sabe se vai dar certo. Que sempre a gente nunca tem certeza
do que vai ocorrer quando você faz o investimento, né? É o que a gente conversou no item anterior. Ou seja, você tem uma questão que a gente não domina o futuro, né? Você pode ter uma expectativa positiva, mas essa expectativa não vingar. Pode ocorrer uma coisa, uma pandemia, você pode ter uma crise financeira que ninguém imaginava, e todo aquele cenário otimista que você tinha foi por terra, né? Então, quando os juros são elevados, o empresário, até em função desse risco que ele sempre vai correr, ele prefere fazer uma aplicação financeira. Agora, quando os juros são baixos, né, os ganhos que ele pode ter fazendo, fazendo investimento, ampliando a capacidade produtiva, comprando uma máquina e equipamento, se os juros forem baixos, a perspectiva de que o investimento no negócio renda mais do que uma aplicação financeira são maiores. Então, o empresário tende a ficar mais seduzido a fazer um investimento na empresa dele, comprando máquina, comprando equipamento, ampliando a capacidade produtiva, né? Então, organizando melhor o que a gente conversou aqui. Ó. Aqui eu tenho uma função, a chamada função de investimento, e essa função ela mostra a relação entre taxa de juros e nível de investimento. Taxa de juros na vertical, no eixo vertical, e os investimentos no eixo horizontal. Bom, então o que a gente está vendo aqui? Quando os juros são baixos, o investimento é alto. Quando os juros são elevados, o investimento é baixo. Por que isso ocorre? Isso ocorre fundamentalmente por quê? Quando a taxa de juros é baixa, normalmente esses investimentos, como eu já disse, são financiados. Então o empresário toma crédito. Se os juros são altos, o risco que ele tem, né, que ele vai correr por ter efetuado um crédito muito caro em função da taxa de juros, né, de ter feito ou de ser obrigado a despender recursos num valor elevado, isso aumenta o risco do negócio dele. Porque você pode fazer um investimento, esse investimento demorar para dar resultado, pode não dar os resultados que você espera. Então, quando os juros são altos, o comprometimento, o risco que ele está correndo é mais elevado. Porque ele vai ter que despender depois quantias mais elevadas para poder amortizar a taxa de juros que ele vai ter de pagar do crédito que ele fez. Por outro lado, há algo também que eu acabei comentando aqui no final, né? Outra comparação que o empresário faz, ele vai comparar. Bom, aonde ele pode ter uma perspectiva de ganho maior, de segurança? Sempre vai ser fazendo uma aplicação financeira. Né? Então, quando os juros são altos, dificilmente você vai ter um investimento produtivo que vai render o mesmo que a taxa de juros. Né? Então, lá, a taxa de juros está a 10%. Dificilmente você vai ter o retorno que você vai ter no seu investimento que você fez comprando mais máquina, equipamento, etc., dificilmente ele vai te dar esse retorno de 10%. Então, o empresário, até pela segurança, ele vai fazer aplicação financeira. E ele fazendo aplicação financeira, obviamente o investimento em máquina, equipamento, que é o que leva ao crescimento econômico, que é um dos determinantes da demanda e do PIB, eles não vão ocorrer. Por outro lado, quando a taxa de juros é baixa, em primeiro lugar, o comprometimento de recursos que o empresário vai ter por estar fazendo o financiamento, o empréstimo, para poder comprar máquina, equipamento, ampliar a capacidade produtiva, esse comprometimento é menor. Então, isso significa que com um rendimento menor do investimento que ele fez na empresa dele, com um comprometimento menor, ele já com um ganho menor no investimento, ele já está sendo capaz de poder amortizar as taxas de juros do crédito, enfim, ele vai poder pagar o financiamento dele com mais tranquilidade, sem precisar gerar um esforço muito grande por parte dos recursos da empresa que podem inviabilizar a empresa. Por outro lado, também, juros mais baixos significam que a possibilidade de que o investimento, então, por exemplo, os juros da economia são 5%. A possibilidade que você tem de fazer um investimento produtivo, comprar máquina, equipamento e ter um ganho maior do que esse, né, é maior.
Então, a possibilidade de você, como empresário, fazer um investimento produtivo passa a ser mais elevado. Então, por isso que quando a taxa de juros é mais baixa, o investimento é mais elevado, como a gente pode ver aqui na função de investimento. Uma outra variável também que é importante para entender como determinante de investimento são os impostos. Por quê? Quando o governo coloca impostos sobre lucros, no final das contas, a lucratividade da atividade econômica fica mais baixa. Se a perspectiva de lucro for menor em função dos impostos que são cobrados pelos governos, pelos estados, o investimento vai ser menor. Porque, como a gente já conversou, o empresário, para fazer um investimento, ele tem que ter uma perspectiva de lucro boa. Né? Se parte desse lucro for tomada por impostos, não vai valer o risco do investimento que ele vai fazer. Então, ele acaba não fazendo investimento. Agora, se os impostos sobre investimento forem, se os impostos sobre os lucros forem baixos, né, isso acaba incentivando a maiores gastos de investimento por parte dos empresários, porque eles sabem que a maior parte do retorno que ele vai ter em função do investimento que ele fez, né, vai para a empresa, tá certo? E isso acaba incentivando o empresário a fazer mais investimentos. Um outro determinante em relação aos investimentos são os fluxos de caixa, ou seja, uma outra variável importante para se entender os investimentos das empresas é o fluxo de caixa delas, ou seja, se o empresário tem uma quantidade, uma parcela maior de entrada de recursos do que de saída, isso significa que o empresário pode ter um nível de recursos próprios da empresa e quanto maior for o nível de recurso próprio que a empresa tem, menor é o risco no momento de investir, porque ela pode investir com os próprios recursos que ela tem. Né? E aí, ela fazendo isso, né, isso dá maior segurança nos investimentos dela. Agora, quando o fluxo de caixa é baixo, significa. O que significa o fluxo de caixa baixo? Significa que há uma parcela muito grande de saída em relação à entrada de recursos. Isso significa que a empresa ela acaba tendo uma margem muito menor para fazer investimentos. Ela não consegue ter um nível de poupança adequado, um nível de poupança próprio, um caixa próprio, sem precisar recorrer a empréstimos para fazer esse investimento. Então, quanto melhor for o fluxo de caixa dela, né, a diferença entre a receita monetária recebida e os gastos que ela tem de fazer, quanto maior for essa diferença, maior o investimento. Quanto menor a diferença, menor são os investimentos. Encerrado a análise sobre quais são os determinantes do investimento, e lembrando que na teoria keynesiana, em função da variável expectativa, o investimento segundo Keynes, por ter uma variável que depende que acaba tendo um nível de dependência alto em relação a fatores que não são concretos, ou seja, estou falando de expectativa. Expectativa é algo que depende de fatores que são muito instáveis, que são fatores que dependem de questões até psicológicas, né? Depende do humor, depende de uma série de questões que você não tem você não tem uma variável concreta para estar explicando, para estar justificando isso. Você tem um conjunto muito grande de variáveis que vão determinar expectativas, né? E essas expectativas, ao longo do tempo, elas são muito volúveis. Uma notícia, enfim, vários elementos em que a gente não controla acabam interferindo na expectativa do empresário. Então, isso torna o investimento muito instável, né? Porque o investimento não depende só de variáveis concretas, como o fluxo de caixa, como a taxa de juros. Você tem essa questão da expectativa do empresário, né? Que aí a expectativa ela depende de uma série de variáveis, né? Que são muitas vezes variáveis fora do controle. Dito isso, um outro agregado seriam os gastos do governo. E o que seriam gastos do governo? São todas as despesas efetuadas pelos governos, pelas instâncias de governo, que são os governos federais, os governos estaduais, os governos municipais, entram
como o gasto do governo. E o gasto do governo ele tem uma importância muito grande, principalmente em países como o Brasil, porque o gasto do governo ele é pagamento de salário, e como o Estado brasileiro ainda é um Estado considerado um Estado de grande tamanho, que tem uma grande interferência na economia, e o Estado brasileiro tem uma quantidade muito grande de funcionários, né? E até pelas dimensões do Brasil, as dimensões territoriais, né? O Brasil é quase um continente. Então, o Estado brasileiro, para estar presente em todo o seu território, você precisa de uma quantidade grande de funcionários. Então, isso faz com que o Estado brasileiro tenha um nível de gastos com relação a funcionário mais elevado. Você tem toda a questão assistencial, né? Você tem o Bolsa Família, por exemplo, você tem outros gastos assistenciais do governo federal que são muito importantes, principalmente nas localidades mais pobres do Brasil. Você tem a importância que o governo brasileiro tem com universidades, com escolas técnicas, enfim. Então, o gasto público no Brasil ele é bastante relevante, ele é muito importante, ele tem um peso muito razoável na demanda agregada, né? Então, quando o governo aumenta ou diminui os gastos, isso tem um efeito na economia. Então, outra coisa, enfim, um outro gasto que é muito importante, que tem um peso muito elevado no gasto público, é a previdência. Então, daí a gente consegue entender a importância que o gasto público tem, que o gasto do governo tem, né? Então, o gasto do governo é um elemento de demanda agregada, variações no gasto do governo vão também provocar variações na demanda agregada e variações no PIB. E o outro determinante, né, o último agregado que compõe o principal agregado, que é a despesa agregada determinante do PIB, são as chamadas exportações líquidas. No final das contas, as exportações líquidas são o saldo da balança comercial. Por quê? O que são as exportações líquidas? São as exportações menos as importações. O que é exportação? Todos os gastos de bens e serviços que são efetuados no Brasil por, uh, por pessoas que não vivem aqui, né? Ou seja, por estrangeiros, ou seja, tudo que os estrangeiros compram de bens produzidos internamente no Brasil são exportações. Ou, falando de outra forma, tudo que é produzido aqui e são vendidos em outros países são as nossas exportações. Por outro lado, tudo que é produzido lá fora, tá? E é consumido internamente, ou seja, é comprado, né, por brasileiros, são as nossas importações. Bom, e aí, o que a gente vai discutir? Então, as exportações líquidas são exportações menos importações, certo? Então, a gente vai discutir o seguinte: quais são os principais determinantes, tá, das exportações e das importações? Ou seja, o que determina, na verdade, o saldo da balança comercial? Né? Que, no final das contas, é a mesma coisa que as exportações, que o agregado de exportações líquidas. A principal variável do saldo da balança comercial é a taxa de câmbio. O que é a taxa de câmbio? A taxa de câmbio é o preço da moeda estrangeira em relação à moeda nacional. Então, pensando na taxa de câmbio mais comum, né, na que aparece na imprensa, porque é a moeda que ainda é a moeda mais importante, a moeda internacional, a moeda mais utilizada nas transações econômicas internacionais, que é o dólar. Então, o que seria a taxa de câmbio entre real e dólar? Seria o quanto custa um dólar em reais. Então, para eu comprar um dólar, eu preciso de quantos reais? De quantos reais? Então, isso é a taxa de câmbio. Bom, você tem dois movimentos em relação ao valor do dólar em termos de reais. Você tem o movimento da valorização e o movimento da desvalorização da moeda. O que seria uma valorização da moeda? Uma valorização da moeda seria quando a moeda nacional passa a ter um valor maior, aumenta o poder de compra em relação a outra moeda. Enfim, falando de forma mais simples. Ou seja, se eu precisar de menos reais para comprar um dólar, a minha moeda se valorizou. O que seria uma desvalorização? Seria
o valor da moeda nacional em termos da moeda internacional passou a ser menor. Falando de forma mais simples, eu vou precisar de uma quantidade maior de reais para comprar um dólar. Tá? Então, esse é o processo de desvalorização. Então, valorização é quando eu preciso de menos reais para comprar um dólar. E desvalorização é quando eu preciso de mais reais para comprar um dólar. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo. Então, olhando aqui, o que seria? Vamos imaginar uma paridade em que R$ 1 é $1, ou seja, eu preciso de R$ 1 para comprar um dólar. Se a gente olhar aqui embaixo, agora eu preciso de R$ 4 para comprar um dólar. Você teve um processo de desvalorização da linha 1 para a linha 2, porque antes, para comprar o mesmo dólar, eu precisava de 1. Agora eu preciso de R$ 4 para comprar esse dólar. Né? Então, aqui nesse processo, a gente teve uma desvalorização da moeda. Se eu olhasse da linha 2 para a linha 1, eu tenho uma valorização, porque aqui na linha 2 eu precisava de R$ 4 para comprar um dólar, e quando eu passo para a linha 1, agora eu não preciso mais de R$ 4, eu preciso de R$ 1 para comprar aquele mesmo dólar, ou seja, a minha moeda aumentou o poder de compra em relação ao dólar. Com menos reais eu compro um dólar. E aqui embaixo, né, a minha moeda perdeu o valor de compra. Então eu preciso de mais reais para comprar aquele mesmo dólar. Esses movimentos de valorização e desvalorização vão interferir na exportação líquida da seguinte forma. Então vamos ver isso aqui. Quando eu tinha, então, o que a gente vai discutir agora? Bom, de que forma essas variações na taxa de câmbio, de que forma elas alteram o nível de exportação e de importação, que no final das contas vão dar o valor da exportação líquida. Vamos começar com uma taxa de câmbio valorizada, né? Em que com R$ 1 eu compro um dólar. Então, se eu consegui, se eu produzir um chinelo aqui no Brasil e esse chinelo sai aqui do Brasil por um valor de R$ 40, eu produzi, coloquei meu preço e o valor dele é R$ 40. Se a taxa de câmbio for R$ 1 para um dólar, tá? Quanto vai custar em dólares aquele chinelo? Se a paridade é 1 para 1, é só fazer a transformação. Então, se um dólar custa um real, ou se R$ 1 custa um dólar, se o chinelo custou R$ 40, ele vai custar $40. Agora vamos ver, vamos dar uma olhada aqui o que ocorre quando você tem a desvalorização da moeda. Eu precisava agora, para comprar um dólar, eu preciso de R$ 4, ou seja, para comprar o mesmo dólar, eu estou precisando de R$ 4, a minha moeda está valendo menos. Vamos olhar isso em termos do exportador. Em termos do exportador, vai acontecer o seguinte agora, né? O chinelo sai daqui do Brasil custando R$ 40. Para um americano, vai passar a custar $10. $10. É só dividir os 40 aqui pelo 4. A gente vai achar qual é o valor em dólares. Né? Então, olha como ficou mais barato o preço do chinelo. Em reais, ele é o mesmo valor. Mas como a nossa moeda está valendo bem menos, tá? Como um dólar está valendo R$ 4, tá? Isso significa que agora esse chinelo que custava R$ 40 vai custar em dólares, ele vai custar R$ 10. Vai custar, desculpa, $10. Ou seja, fica muito mais barato para o norte-americano ou para o estrangeiro comprar o chinelo que é produzido internamente. Qual é a consequência disso? A consequência de que, como o chinelo está mais barato para o estrangeiro, lá no exterior, a demanda pelo chinelo vai ser maior. A exportação de chinelo vai ser mais elevada. Né? Então, o exportador vai conseguir vender mais chinelos. Ele vai vender mais chinelos e tem um outro detalhe. Quando ele trouxer o valor das exportações de dólares, ou seja, o valor que ele exportou de chinelos lá, ele vai trocar cada $1 que ele exportou, ele vai trocar por R$ 4. Ele vai multiplicar por 4 a receita que ele teve vendendo chinelos lá.
Então, o exportador ele ganha de duas formas. Ele ganha por conseguir vender mais chinelo, porque o chinelo dele vai estar mais barato, vai sair aqui do Brasil pelo mesmo preço, pelos mesmos R$ 40, mas para o norte-americano, o preço do chinelo vai estar mais barato e ele ainda melhora a rentabilidade dele. Por quê? Ele vai vender mais e quando ele for trocar os dólares que ele vendeu lá, cada dólar ele troca por R$ 4, o que aumenta a rentabilidade dele em reais. Então, para a exportação, a desvalorização da moeda torna a produção nacional mais competitiva e aumenta a rentabilidade das exportações. Então, para o produtor, para o exportador, uma taxa de câmbio mais desvalorizada, ela é muito mais positiva. Então, o que a gente já pode dizer? A desvalorização do câmbio, ela vai tornar maiores as exportações nacionais. Então a gente ganha uma desvalorização vai fazer com que a gente consiga exportar mais. Agora a gente vai ver o outro lado da moeda, né? Que é o seguinte, vamos ficar com esse raciocínio. Vamos primeiro trabalhar com a taxa de câmbio desvalorizada, que ajuda o exportador. Você vai exportar mais. Agora vamos olhar o que vai acontecer do ponto de vista do importador, tá? Do ponto de vista do importador, vamos ver o seguinte aqui, ó. Quando a paridade era R$ 1, $1, né? E aí ele vai importar um tênis. O tênis custa $100. A paridade sendo 1 para 1, eu preciso de R$ 1 para comprar $1. Em reais, o tênis custa R$ 100. Porque o preço do dólar é 1, o tênis custa $100, R$ 100 o preço do tênis. Tá certo? Agora, né? A paridade é R$ 4 para $1. Isso significa o seguinte: se para comprar $1 eu preciso de R$ 4. Se o preço aqui do tênis é $100, tá certo? Eu tenho que multiplicar por 4, porque cada dólar custa R$ 4. Se o tênis custa $100, né, o preço em dólar é 100, eu tenho que multiplicar por 4 para saber qual vai ser o preço em reais, R$ 400. Então isso significa o seguinte, vamos olhar, vamos lembrar agora. Quando eu desvalorizo a moeda, ela aumenta as exportações, torna rentável inclusive para o exportador, ela vai aumentar as exportações e, por outro lado, ela diminui as importações, porque o preço do produto importado fica muito caro aqui dentro, então a gente tende a importar menos. Então, qual a conclusão que a gente chega? A desvalorização cambial, ela incentiva as exportações e diminui as importações. Então, quando a taxa de câmbio é desvalorizada, tá? O resultado final das exportações menos as importações são um resultado positivo, porque é exportação menos importação. Então, isso faz com que as exportações sejam maiores que as importações. Então, a gente tem um valor da balança comercial elevado. Por outro lado, como a gente viu aqui, né? Quando a gente tem uma taxa de câmbio valorizada, essa taxa de câmbio valorizada torna o preço do nosso chinelo mais caro lá fora, para o consumidor do nosso produto lá fora. O resultado disso é que, para o nosso produtor, a gente vai ter uma venda menor, porque o chinelo vai estar mais caro, os produtos nacionais vão estar mais caros. Então, se exporta menos, né? Se exporta menos. Por outro lado, quando a taxa de câmbio é valorizada, o preço em reais do produto que se comprou lá fora, ele fica mais barato. Ele fica mais acessível para o consumidor interno. Então, quando a taxa de câmbio ela está valorizada, quando a nossa moeda ganha poder de compra em relação ao dólar, como a gente está vendo nessa linha aqui, eu preciso só de R$ 1 para comprar $1, o resultado final disso é que você aumenta as importações e diminui as exportações. Resultado, o saldo comercial ele é menor e muitos
em muitas situações ele pode até ser negativo. Ou seja, pode até ocorrer uma situação em que as importações são maiores que as exportações. Tá? Mas, enfim, de qualquer forma, para a gente resumir aqui, sempre que o câmbio é valorizado, o resultado das exportações líquidas é menor. Do ponto de vista, né, da demanda agregada, você tem um nível, né, de contribuição das exportações líquidas menor no resultado final da demanda agregada. Né? Lembrando que a demanda agregada é consumo, mais investimento, mais gasto público, mais exportações líquidas. Quanto menor for as exportações líquidas, menor é a contribuição para a demanda agregada. Por outro lado, se a moeda está desvalorizada, você exporta mais e importa menos. O resultado das exportações líquidas passa a ser maior e a contribuição das exportações líquidas para o resultado final da demanda agregada passa a ser maior também. Então, isso ajuda a gente ter um nível de demanda agregada maior, e como a demanda agregada determina o PIB, no nosso modelo, o PIB também vai ter um valor maior. Com isso, né, a partir da discussão das exportações líquidas, a gente encerra, tá certo, a discussão sobre os determinantes da demanda. Então, a gente analisou o quê? O consumo, que é um componente da demanda, e a gente analisou quais são as variáveis que determinam o consumo. Então, a gente discutiu que o consumo se altera pela renda, que é o principal determinante do consumo, como a gente vê na função consumo. A gente viu que o consumo se altera pela riqueza. A gente viu que a inflação altera o nível de consumo, né? E então a gente conseguiu analisar todas as variáveis que, de alguma forma, elas alteram o nível de consumo da economia. Depois nós analisamos o investimento, né, como mais um determinante do consumo, investimento, desculpa, como mais um determinante da despesa, e aí quem determina o investimento? A expectativa dos empresários, a taxa de juros. A gente também falou do fluxo de caixa. A gente também falou, deixa eu para eu não esquecer de nada aqui, a gente também falou dos impostos, né? A gente falou dos gastos do governo e agora a gente falou das exportações líquidas, que são determinadas pelo nível, pela taxa de câmbio, né? Que são determinadas também, né? Eu acabei não citando aqui, mas a gente também podia colocar, antes de encerrar essa discussão, que existem outras variáveis que também elas determinam, né, as exportações líquidas. Uma outra variável muito importante em relação a isso é o nível de inflação. Se você for comparar, quando você vai vender um produto, né, para um outro país, se a sua inflação for alta em relação à inflação do outro país, isso prejudica as suas exportações, porque uma inflação alta torna os seus produtos mais caros, e tornando os seus produtos mais caros, você tende, como a gente já viu, a exportar menos. Por outro lado, quando você tem uma inflação mais alta, né, se comparado aos outros países, essa inflação mais alta vai fazer com que o produto dos outros países que têm inflação baixa entrem no Brasil, no país, né, no caso o Brasil, com um preço mais baixo. E isso acaba incentivando a compra por parte dos brasileiros de bens importados. Então, é importante também você manter uma inflação baixa, porque essa inflação baixa ela vai contaminar menos os seus produtos que você exporta e aumenta a competitividade. Uma outra variável também que vai ter uma influência no comportamento das exportações líquidas, uma outra variável é o diferencial entre o crescimento econômico interno, no caso do Brasil, em relação ao crescimento econômico dos outros países. Então, por exemplo, se o Brasil está crescendo, se a economia brasileira está crescendo mais do que a economia mundial, por exemplo, o que vai acontecer? Quando você cresce, você está produzindo mais, você está consumindo mais.
Então, se você produz mais, você importa mais componentes importados para a indústria. Se você está consumindo mais, as pessoas internamente compram mais produtos importados, né? Então, se o seu consumo, se a sua economia cresce mais do que a economia dos outros países, ao mesmo tempo que você está importando mais, você está vendendo menos para os outros países, porque como a economia deles não está crescendo, as empresas deles importam menos e os consumidores deles estão importando menos. Então, quando isso ocorre, as nossas importações são maiores que as nossas exportações. Por que isso ocorre? Voltando, porque se a gente está crescendo muito, a gente importa mais para atender o consumo interno, para atender os investimentos internos das nossas empresas. E se eles estão crescendo, se os outros países crescem pouco, eles compram menos do Brasil. Então a gente compra mais, eles compram menos. Isso significa o seguinte, que a gente importa mais e exporta menos. Tá? E aí o resultado final em termos de exportações líquidas é um valor de balança comercial menor, porque as exportações, a diferença de exportação e importação acaba sendo uma diferença menor. Por outro lado, quando a nossa economia cresce menos do que a economia lá fora, dos outros países, a gente compra menos produtos importados e se os outros países estão crescendo mais, eles compram mais da gente, ou seja, a gente está exportando mais. Então, enfim, você tem uma série de outras variáveis que vão determinar ou que vão influenciar as exportações líquidas, né? O que a gente discutiu com mais cuidado foi a taxa de câmbio, porque a taxa de câmbio é o principal determinante das exportações líquidas, né? E a taxa de câmbio, como a gente vai ver, de certa forma, a taxa de câmbio é uma variável com a qual os governos conseguem ter algum nível de influência para fazer com que a taxa de câmbio ela seja favorável ou para as exportações ou para as importações, aí vai depender muito dos objetivos do governo, mas normalmente os governos tendem a tentar estabelecer uma taxa de câmbio que seja favorável às suas exportações, porque, como a gente viu aqui, exportações, quanto mais a gente exporta, maior o efeito das exportações sobre o crescimento da economia, né? Então, dito isso, né, a gente encerra essa nossa discussão sobre os principais determinantes da demanda agregada que, no final das contas, a demanda agregada é o principal determinante do PIB de uma economia. Na próxima aula, a gente vai trabalhar também em relação a um outro conceito também keynesiano, que é o conceito do multiplicador de gastos. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.